Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Requerimento número 21 de 2009, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, requer que a mesa diretora da Câmara Municipal, observadas as formalidades legais, oficie a prefeita municipal solicitando que informe a esta casa se as providências solicitadas pelos alunos da Escola Maria Antônia de Camargo, cuja cópia segue em anexo, já foram tomadas. Caso negativo, se existe previsão para atendê-los. Moção de pesar número 22 de 2009, a família do senhor Antônio Vicente Alves de Moraes, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, e subscrita pelos demais vereadores. Indicação número 47 de 2009, de autoria dos vereadores Divaldo Benedito de Toledo e Emerson José Fechina, indica ao Poder Executivo Municipal, através do setor competente, a reforma do Centro de Lazer do Trabalhador. Indicação número 48 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Fechina, indica ao Poder Executivo Municipal que seja destinado um local para a construção de um campo de futebol no distrito de Juquiratiba. Indicação número 49 de 2009, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo, indica ao Poder Executivo Municipal a pavimentação da Rua dos Crisântimos, localizada no Jardim Bela Vista. Indicação número 50 de 2009, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo, indica ao Poder Executivo Municipal a iluminação pública da Rua Simão Chaguri, localizada no Jardim Paladini. Indicação número 51 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que celebre convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, para oferecer oportunidades de estágio aos estudantes do nosso município. Indicação número 52 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que, após a inauguração do posto de saúde da Coab 4, seja criado horário de atendimento ao trabalhador. Indicação número 53 de 2009, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião, indica ao Poder Executivo Municipal a colocação de corrimão na rampa de acesso ao posto de saúde localizado na Praça Tiradentes. Indicação número 54 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que solucione o problema de captação de esgoto e das águas pluviais no trecho da estrada vicinal do bairro dos Binos, em frente à empresa Galé. Indicação número 55 de 2009, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal que instale placa indicativa às margens da rodovia Marechal Rondon, informando a localização do bairro Paraíso.
Indicação número 56 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Fechina, indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, efetue a manutenção da estrada que liga o laticínio Bruge aos bairros Pará e Varzião, bem como a manutenção dos mataburros existente ali. Convite da Escola Municipal Maria Antônia de Camargo. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal. Prezado senhor, vimos por meio deste convidar os nobres representantes do Poder Legislativo Municipal para prestigiar o evento de encerramento do bimestre e homenagem às mães, que será realizado no dia 8 de maio, às 19 horas, nesta unidade escolar. Desde já agradecemos atenciosamente professora Elizabeth Pérez de Arruda, diretora de escola. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Peço o cancelamento da minha inscrição na tribuna. O cancelamento. Ok, o senhor vereador está dispensado do uso da tribuna. Passamos agora para o grande expediente, para o uso da tribuna. Convido o vereador senhor Antônio Miguel para fazer o uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou comunicando nesse instante ao senhor presidente e aos demais vereadores que as comissões de orçamento e a comissão de saúde vão se reunir já nessa próxima sexta-feira com a assessoria do nosso advogado para que analisemos o Código Tributário Municipal que deverá ser votado ainda este ano. O senhor presidente nos deu 30 dias de prazo e mais 30 dias em prorrogação. Eu gostaria só que a secretaria convocasse na sexta-feira todos os vereadores destas comissões para que estejam às 4 horas da tarde, para que a gente possa estudar e avaliar e dar sugestões para este importante Código Tributário do município de Conchas. Os membros desta comissão, a vereadora Eva, o vereador Lucas, o vereador Divaldo, o vereador Nilton Aliberti. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que eu lutei para que não tivesse o carro este ano na Câmara. Eu acho que eu perdi a parada, mas o que eu posso fazer? Eu tentei, procurando com isso, fazer uma economia para que essa economia pudesse ser usada em outros setores da prefeitura ou mesmo da Câmara, mas infelizmente ficamos praticamente, eu e o vereador Agenor, ficamos contra a decisão de se comprar o veículo este ano. Mas está tudo bem, não vamos criar problema nenhum. Em segundo lugar, eu queria parabenizar a prefeita, a presidenta do Consórcio Intermunicipal de Saúde, que teve aqui na última sessão, na prestação de conta, pela clareza e pela incisividade dela na sua apresentação, juntamente com o nosso coordenador, o senhor Benedito. Eu acho que a saúde é um problema sério. O nosso hospital é um problema sério. Não vai se acertar nunca. Não é nesta administração, não é na outra administração, não foi nas administrações anteriores. Sempre fica alguma coisa para ser acertada. Eu acho que o nosso hospital precisa de recurso.
Todos os hospitais precisam de recursos. Só para vocês terem uma ideia, o conhecimento médico de 1974 até 2004, ele aumentou 100%. São novos exames, novos tipos de exames de laboratório, novos tipos de radiologia. A saúde ficou cara, cada vez mais cara. E o nosso Estado, o nosso governo federal, não tem condições de arcar com isso. Vejam bem, na sessão da semana passada, o nobre vereador, doutor Anselmo, perguntou como que vai ser feito as mamografias. Nosso hospital não tem mamógrafo. Então, essas pacientes têm que ser todas encaminhadas a Botucatu, que é lá que é a nossa coisa. Se nós pudéssemos ter um mamógrafo em Conchas e tivesse o especialista para analisar as mamografias, seria excelente. Excelente. Hoje, infelizmente, nós poderíamos fazer as endoscopias no hospital, mas infelizmente o aparelho está quebrado e é praticamente impossível consertá-lo. O conserto dele fica até mais caro que a compra de um novo. Então eu acho que a saúde, o hospital, é um problema sério. Não é um problema que vai ser resolvido hoje, amanhã. Ninguém vai resolver o problema. Isso aí é crônico. Como eu falei numa das minhas manifestações, é uma doença crônica. Vai ter período de melhora, período de piora. Vejam bem, o próprio hospital de linha, que são os hospitais de São Paulo, o Sírio-Libanês e o Alberto Reis, tem problema seríssimo de administração, problema sério com os seus convênios. Então, não vai ser resolvido esse problema. Eu não estou aqui, não tenho a procuração da vice-coordenadora do hospital. Eu só vou passar, em linhas gerais, quem é essa vice-coordenadora. Ela foi, de fato, a minha secretária de saúde na minha gestão. E não foi indicação minha, muito menos do PMDB, para que ela ocupasse o cargo que ela ocupa. Ela foi convidada pela prefeita, conhecendo nela as suas qualidades profissionais importantíssimas para a cidade de Conchas. Eu quero só passar um exemplo. Nós tínhamos aqui em Conchas os nossos ancenianos e os nossos doentes de tuberculose, sem que o posto de saúde, na época, chamado posto de saúde, que tinha que cuidar desse pessoal, ninguém cuidava, ninguém olhava. Ela, a Marinês, eu não gostaria de citar o nome dela, a vice-coordenadora, foi a pessoa que ia de casa em casa convocar as pessoas para vir fazer exame do posto. Foi a coordenadora que ia levar o remédio na casa das pessoas que não queriam tomar o remédio. Foi ela que se usou da polícia, porque naquele tempo podia ser usado da polícia para as pessoas tomarem os medicamentos, porque senão contaminariam outras pessoas ou a própria família. Ela fez um trabalho fantástico e que foi elogiado pela Secretaria de Saúde, nosso coordenador de saúde em Botucatu, da diminuição da taxa de tuberculose em Conchas. Em 3 anos, houve uma diminuição fantástica da taxa de tuberculose. E os ancianianos que tinham medo de procurar o posto, ela foi de casa em casa, convocou o doente e os comunicantes para que viessem no posto. Muitos tinham, naquele tempo, vergonha de chegar no posto. Ela conversava com o médico abria o posto, ela abria o posto 6 horas, 7 horas da noite, para que as pessoas fossem examinadas. Nós conseguimos diminuir assustadoramente a incidência de MH, que é a moléstia de Hansen, na cidade de Conchas. Portanto, eu não tenho procuração dela. Estou dizendo o seguinte, que a nossa cidade, precisa de quadros. E a prefeita foi buscar um quadro importante. Agora, nós criticarmos, constrangê-la, porque ela recebe um salário do Estado e está recebendo um salário do consórcio,
Ela trabalha 6 horas no Estado e faz outro tipo, como disse a prefeita, faz outro tipo de trabalho dentro do hospital. Está melhorando o hospital? Tá, vai melhorar lentamente, vai ter problema, certo? Então, isso aqui é o dia a dia de um hospital, é essa a luta. Por fim, eu queria dizer o seguinte, que eu não tenho nada particular com ninguém, ou por causa disso ou aquilo. Eu sou um defensor intransigente no hospital. Vocês não conseguem ver no hospital. Eu trabalhei 15 anos no hospital, eu nunca recebi plantão nesse hospital. Aliás, eu nunca recebi plantão do hospital na minha vida. Eu sou um apaixonado pelo hospital. Eu fiz aquilo lá a minha vida. E eu fico triste quando as pessoas, às vezes, ouvindo uma conversa, traz aqui, ou um caso grave, uma fatalidade que aconteceu, tornar isso aqui um caso político. Eu só acho que não deve. O hospital não é problema político. Eu acho que o hospital é um problema de saúde pública. Por fim, às vezes as pessoas aqui falam que eu sou obrigado com o Emerson, mas eu tenho que elogiar o Emerson. Na sessão do dia 29/4, ele fez uma indicação importantíssima que passou até desapercebido do nosso pessoal, e ninguém comunicou, muito menos ele. Ele fez a indicação e deixou por isso mesmo. Eu falei depois, para ele, depois da sessão, que essa indicação, que a Prefeitura Municipal possibilite ao contribuinte para pagar o IPTU à vista com desconto. É um absurdo o que está acontecendo em Conchas. É só em Conchas que acontece isso. Parece o carnê da Cibelar. É R$100 à vista, R$100 em 5 vezes. Eu acho que isso é um absurdo. Quem pode pagar numa vez só os R$100, vai lá e tem um desconto de 2%, 3%, 5%, mas tem o direito de pagar à vista. E nós não temos. Muita gente perde o prazo, tem que pagar as parcelas, 6 parcelas de R$25, no fim fica inadimplente, fica pagando multa, porque ele queria pagar à vista, desde que tivesse um desconto. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido agora o senhor vereador Emerson José Fechner para fazer o uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha posição é contrária do vereador Antônio em relação ao hospital. Eu não poderia deixar de falar aqui da prestação de contas pela presidente e atual coordenação. Fiquei preocupado com a planilha deixada pela atual coordenação aí. Não precisa ser nenhum expert no assunto, esclarecido, para ver os gastos, no meu ponto de vista, indevidos. A atual coordenação do hospital distorceu alguns assuntos, como, por exemplo, a dívida deixada pela coordenação anterior. É óbvio que o hospital é um prestador de serviço. Primeiro presta o serviço para depois ser ressarcido. É claro que a prefeita vai entrar em janeiro pagando as dívidas de dezembro. Eu sugeria a esta casa, para efeito de nós não cometermos injustiça, convocar o ex-coordenador para prestar as contas na administração dele naquele setor, para nós não fazermos nenhum tipo de covardia
em relação à administração anterior. Eu gostaria que o senhor presidente convocasse o ex-coordenador do hospital. Senhor vereador, eu vou pedir que Vossa Excelência faça depois, junto à Secretaria, um ofício por escrito, solicitando, eu vou passar para a assessoria jurídica, ver a viabilidade disso. Caso não haja uma viabilidade para a prestação de contas do trimestre do ano de 2005, diz que a Constituição já diz que todos têm o direito de resposta, o direito de falar. Será concedido um espaço para que ele fale, como manda o nosso regimento, no mínimo no uso da tribuna, acho que é 10 ou 20 minutos no uso da tribuna. E a gente vai estudar a possibilidade legal, junto à assessoria jurídica, se é legal a prestação de conta do trimestre. Se não for a prestação de conta, a gente dá os 20 minutos para que ele possa relatar sobre o assunto. Agradeço, senhor presidente. Bom, as contas prestadas aqui pela atual administração, ficou claro as despesas e as desigualdades. Despesas sem as devidas demandas de serviços prestados. Então, eu acho que se faz necessário essa convocação. E eu tenho conhecimento que a administração anterior deixou dinheiro em caixa para o atual governo. E quando o doutor Antônio fala da subcoordenadora, em momento nenhum foi questionado a competência da senhora Marinês, e sim a falta de transparência e desnecessário, sendo que ela trabalha 6 horas na Secretaria da Saúde, vamos rever então de forma que ela pode ser ressarcida pelo hospital, porque é impossível ela trabalhar mais 6 horas no hospital. Eu acho que isso tem que ser revisto. Essa é minha opinião. Não é discordando da pessoa, não tenho conflito, respeito a opinião do nobre colega e gostaria que eu fosse respeitado também nas minhas colocações. Não quero criar nenhuma divergência, mas em se tratando da administração passada, de conhecimento de todos, que quem era o coordenador era meu pai. Então não vou admitir nenhuma injustiça em relação a ele, entendeu? E queria a compreensão dos senhores. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido para fazer o uso da tribuna o vereador senhor Anselmo Eduardo Martellini. O senhor não vai mais, né? Senhor presidente, senhores vereadores, estou ocupando a tribuna hoje, primeiro para registrar uma resposta da Secretaria do Estado de Transportes sobre um requerimento de nossa autoria solicitando a pavimentação da estrada bairro Rubino Santa Terezinha, dizendo que está realmente cadastrado lá e aguardando uma programação para ser efetuado. Segundo, na sessão passada eu teci alguns comentários a respeito da situação precária e do descuido com as crianças da Escola Maria Antônia, e que realmente havia sido feita uma reivindicação por parte dos alunos. Eu trouxe a reivindicação hoje, fiz o requerimento à prefeita, se eu não errei na conta aqui, são 128 alunos, crianças, que assinaram, e eu vou ler o teor do abaixo-assinado deles, que eu estou com a cópia. Conchas, 16 de abril de 2009, abaixo-assinado. Nós, alunos da Escola Municipal Maria Antônia de Camargo,
queremos pedir para o secretário de Educação que arrume algumas coisas que estão faltando fazer. Cortinas, porque estamos assistindo aula no sol. Colocação de ventiladores nas salas que não tem. Troca de ventiladores que funcionam mal. Arrumar e pintar as paredes que têm filtrações. Consertar os pisos estragados. Apostilas de inglês, não temos até agora. Cadeira de roda para uma menina da tarde, comprar uma cadeira. Cobrir a quadra, pois sabemos que muito sol causa câncer de pele. Colocar porta no banheiro das meninas e arrumar as portas estragadas e dos meninos também. E vem a assinatura deles. Então, na verdade, foi uma movimentação interna da escola, dos próprios alunos, que não chegou a sensibilizar ninguém, pelo menos até o dia que eu lá estive. E eu espero que agora a prefeita, que não sabia, chegando em suas mãos esse requerimento com abaixo assinado, determine pelo menos as medidas mais necessárias. E mais para frente, uma reforma maior na escola. Eu queria também falar a respeito do Hospital e da Saúde como um todo de Conchas. Na verdade, eu e o vereador Agenor, e eu acho que o Nilton, somos os vereadores que já temos um pouco de bagagem, né? E em todas as campanhas da qual a gente participou na política, a ladainha dos candidatos a prefeito era uma só. Vou fazer desse hospital o melhor hospital da região. Vou tratar a saúde em primeiro plano. Uns falavam, vou montar meu gabinete dentro do hospital. Acho que os 4 anos nem pisou lá dentro. Então, na verdade, serve-se de campanha política e depois que é eleito não se faz nada. Eu não concordo com o que foi falado aqui pelo doutor Antônio e respeito a opinião dele como médico, mas eu acredito na doutora Adriana. Eu acho que o que ela falou na minha frente para muitas pessoas, ela vai cumprir. Ela vai melhorar essa saúde. Não vai fazer uma saúde de primeiro mundo, porque a gente sabe de todos os problemas que passa a saúde no nosso país. Mas ela tem alguns compromissos que nós vamos estar do lado dela para que ela consiga implantar, como, por exemplo, o famoso PAI, né? O pronto atendimento infantil, que é um compromisso dela, que a hora que ela falava nas casas, as mães estranhavam os olhos, porque a gente sabe, né, as ocorrências policiais registram vários atendimentos que tiveram na gestão passada, de mães que passavam com os filhos lá e não eram nem olhadas pelo médico. Então, nós temos certeza e vamos estar junto com a administração atual para que esse hospital melhore. E vamos estar aqui e vamos trazer a discussão para essa casa e vamos fiscalizar os recursos para ver aonde estão indo, se realmente estão sendo bem empregados. A gente tem certeza que temos lá dentro do hospital pessoas de bom caráter, pessoas trabalhadoras e que vão realmente levar a bom termo o programa da administração nossa. Porque quem está na administração hoje é o PSDB e o PMDB. E o compromisso nosso é sério. Eu não falei já para a prefeita que eu não vou estar aqui para ficar pagando mico, engolindo sapo com promessas viáveis. Porque tem promessas que não se cumprem mesmo, porque é promessa de campanha. Mas promessas viáveis que podem ser realizadas e não vão ser realizadas por algumas oposições que a gente vai ficar de olho para que não aconteça. Não só na saúde, como na educação, como em vários outros setores. Então, eu respeito, eu sei da dificuldade da saúde, eu sei da dificuldade dos médicos, dos funcionários, do sacrifício deles, da falta de tudo. Eu tomei conhecimento que não tinha morfina para aplicar nesse senhor que foi atropelado e morreu ontem. Estava com dor e não tinha o que passasse. Quer dizer, não é uma discussão política, é uma falta de um medicamento importantíssimo no hospital que teria que ter. Entendeu? Então, é falha da atual? Não, pode ser que ainda é consequência da má administração anterior, ainda é em consequência da falta de recursos. Mas vamos corrigir. São coisas que dá para se fazer. Então, eu tenho certeza que a nossa saúde vai melhorar ao menos 50% a partir do ano que vem. E nós vamos estar colaborando para que isso aconteça. Eu também queria salientar que eu recebi no meu gabinete o senhor Carlito Alfredo, e
ele até me autorizou a falar aqui na tribuna, ele está aqui presente, dos problemas que tem ocorrido em Conchas, da criminalidade, das ameaças que ele tem sofrido, e até do agradecimento que ele me fez pessoalmente, em virtude dos policiais civis ficarem dando uma assistência na residência dele, em vista de uma possível invasão de meliantes. E os policiais lá estiveram e ficaram até madrugada, e graças a Deus nada ocorreu. Mas eu conversando com ele, na delegacia, eu expliquei para ele que eu sempre bati nessa tribuna, desde a primeira vez, que nós temos que partir para o policiamento municipal. Não adianta as basófias que se soltaram sempre, de que vem isso, que vem aquilo, que agora vai vir. Não vem. Nós não temos efetivo. A Polícia Militar trabalha precariamente. Hoje, se for procurar, talvez não ache no destacamento, porque está na viatura. Quando procura na viatura, é porque está no destacamento. Nós não temos efetivo. A Polícia Civil não tem gente para trabalhar. Nós temos 60 presos numa cadeia violenta, porque a maioria dos presos não são daqui de Conchas, são da região, e que necessita de, além de uma vigilância local, de escoltas diárias para o hospital, para dentista, para Botucatu, para o fórum daqui, para o fórum de Tatuí. A Polícia Civil vive a função de babá de presos. Não se consegue nem fazer investigação, quanto menos se fazer um policiamento maior na rua. Qual é a solução? Só aqui em Conchas que não encontro. Não vou dizer que é a solução para acabar com a criminalidade, mas para amenizar. É a Guarda Municipal. Tietê, 120 guardas municipais armados, com viaturas, com motos, com sede própria. Eles fazem o serviço da polícia lá, polícia de rua. Prendem, dão tiro, levam para a delegacia. Ah, mas o guarda municipal é para olhar. Fazer o quê? A Guarda Municipal faz e prende e vai para fora e o juiz condena e não acontece nada. Laranjal é a mesma coisa, eles sentiram esse problema, aumentaram a Guarda Municipal, levaram inclusive gente daqui para trabalhar lá, para comandar a Guarda Municipal lá. Aqui nós não temos quem comanda a Guarda Municipal, nós temos 5 guardas municipais que trabalham durante o dia em funçãozinha ali de ficar num lugar parado, ficar em outro parado. Para quê? São pessoas que, se dessem condições, estariam mais ativas, mas eles não têm como. Nós temos 20 vagas. Nós precisamos, ao menos, de 20 guardas municipais. Mas então vão fazer o papel da polícia? Se precisar, eles vão entrar com a gente na viatura, eles vão ajudar a olhar a rua, vão fiscalizar a Rua São Paulo, a praça, as escolas, vão ter viatura. Por quê? Porque vem verba para isso no governo federal. Então, os prefeitos que não quiseram implementar a guarda, deixaram de trazer esses recursos. Hoje nós já poderíamos estar com 30, 40 guardas municipais, recebendo por ano uma verba de mais de 100 mil reais, viaturas, um monte de coisa, e a situação estaria menos drástica do que sim está hoje. O conselheiro Wilson, que está aqui presente, hoje foram levados 4 adolescentes, de 2 ocorrências distintas, para a delegacia, com problemas de droga, com problemas de furto, entendeu? E isso vai ser normal. A cidade realmente precisa de um reforço, e se puder, da parte municipal, da Guarda Municipal, porque a última vez que a Polícia Militar recebeu, vieram 3, um já foi embora, outro já pediu para ir. Quer dizer, nós ficamos sempre com os mesmos. Não vem, não adianta, só mais 2 minutos. A Polícia Civil faz mais de 15 anos que não recebe ninguém. E por que não vem para cá? Porque não é interessante para ninguém vir para Conchas. Eles vão trabalhar numa cidade maior, eles ganham mais, eles têm sistema de plantão, que eles não precisam trabalhar direto, eles têm as folgas deles. Aqui em Conchas, na Polícia Civil, trabalha-se praticamente 24 horas. Está na delegacia, está de espera, vem, é chamado, faz viagem para levar preso para pracinha, para não ser o dia inteiro viajando. Entendeu? Então, se Conchas não tomar essa iniciativa de realmente implementar uma guarda municipal eficiente, vai ser difícil. A gente vai continuar ouvindo lamúrias, ouvindo reclamações e promessa que a classe política não vai atrás, mas não é fácil vir reforço policial para Conchas. É muito difícil, porque não há interesse do próprio policial em vir para cá. Então, seu Carlito,
conte com a Polícia Civil, a população pode contar sempre que puder, mesmo no esforço do policial de ir fora do horário dele, ele vai atender, mas você também, que faz parte da classe política, ajude-nos a melhorar essa Guarda Municipal, a convencer os nossos dirigentes que nós precisamos, que aí sim é um gasto que é necessário para o nosso município. Só isso, senhor presidente, senhor vereador. Convido, então, a vereadora Eva para que assuma o meu lugar, para que eu possa fazer o uso da tribuna. Com a palavra o vereador Omar. Senhora vereadora, senhores vereadores, às vezes a gente fica ouvindo e a gente que está sentado, a gente acaba captando algumas mensagens. Eu só gostaria de registrar vamos falar um pouco sobre saúde em Conchas. Todos acreditam que saúde é difícil e eu tenho uma outra visão. Eu acho que a saúde em Conchas tem conserto de 0, podemos chegar a 90. Se nós fizermos um trabalho junto, essa Casa de Leis, junto com o Poder Executivo, nos postos de saúde, e tirar um pouco, descentralizar o atendimento do pronto-socorro, nós vamos desafogar o hospital e vamos atender melhor a nossa população. Isso é um dos projetos do secretário atual da Saúde, o Dr. Alcides. E hoje tem uma indicação de minha autoria que, para atender os moradores da Coab 4, Jardim Santo Antônio e Jardim São Benedito, que o posto de saúde crie horário do trabalhador. Se nós colocarmos o horário do trabalhador, fazer um pronto atendimento nos postos de saúde, nós vamos desafogar o hospital. O que nós precisamos para resolver o problema do consórcio não é só dinheiro. Nós precisamos também ter consciência que o uso do hospital há muitos anos vem sendo indevido. Como indevido? Essa casa, eu já fui vereador, nós participamos de 100. Então, eu e a vereadora Eva, nós já temos conhecimento e dados de como é utilizado o hospital. Todos nós falamos que precisamos do hospital, precisamos ajudar o hospital, mas nós não vemos ajuda. Todo mundo espera do poder público, ou espera da Câmara de Vereadores, que o ano passado socorreu o hospital durante os 4 anos. Em julho de 2005, aquele hospital fechou as portas e ficou 5 dias, não tinha nem papel higiênico. Quem que foi correr atrás? Os vereadores. Na época, o Wilson Desidério, a vereadora Eva, eu, João Delbem, Miguel Mir e demais vereadores que hoje ainda está presente, o vereador Agenor, e não quero esquecer o nome de ninguém. O que nós precisamos fazer no hospital? Mudar, descentralizar, fazer que nem é na prefeitura. Particular é particular. Os médicos de Conchas que atendem particular, encaminham para o particular, têm que pagar uma taxa para o hospital. Eles atendem no consultório dele, ganha, interna no hospital, o medicamento sai de quem? Sai tudo pelo SUS. E nós vimos isso. Aí já começa o primeiro passo. Segundo passo, a prefeitura municipal, as empresas locais têm que fazer convênio com a classe média de Concha, Medicom, Ampla e Unimed. E nós temos que pôr como sede o consórcio municipal. Dar curso para os funcionários, treinar os nossos funcionários do hospital, no atendimento, dar qualidade. Não fazer o que está acontecendo hoje. Hoje não está bem o hospital, não. Hoje, a classe funcionária não está sendo ouvida. Foi cortado tudo que foi cortado? Sim, era preciso. Tinha gente que ganhava e não fazia nada. E continua trabalhando lá e não fazendo nada. Tem 2, 3 funcionários. Tem faxineira que vive de pendurada no telefone. Isso eu vi. E fala o nome da faxineira. Resolvendo problemas pessoais.
Tem gente que diz que cuida da manutenção e está passeando para a rua fazendo compra. Não é esse o tipo de administração que o PSDB e o PMDB de Conchas pediu. Eu sei. Nós vamos cair em cima da prefeita? Não. A prefeita está viajando correndo atrás de verba. Não culpa a prefeita, não. Certo? Mas eu estou dando ciência para ela hoje. E para todos os vereadores. Eu quero ver a conta desse mês do consórcio do hospital. A conta telefone. Todos os setores, todos os ramais fazem ligações. Como nós vamos economizar? Todos os ramais. Eu fiz um teste. Eu passei por lá. Certo? Todos os ramais tem que centralizar. Nós temos que cortar o gasto de telefone, o gasto com água, o gasto com hora extra. Se nós olharmos a planilha de hora extra, 2 ou 3 funcionários que têm vínculos com alguém da classe política recebeu hora extra. Que foi um motivo que eu falei aqui no dia de coisa. Eu gosto das coisas certas e das coisas corretas. Eles estão tentando melhorar? Estão tentando melhorar. Mas também tem falha? Tem. E as falhas têm que ser corrigidas. O nosso hospital tem conserto. Se todo mundo, se cada cidadão de Concha botar o dedo na consciência. Existem muitos ricos que têm condições de pagar, chega lá que é remédio, que é tudo de graça. Certo? Eu acho que assim, eu vejo pessoas indo lá querendo pegar remédio da farmácia ou do hospital. E sempre foram distribuídos. Que medicamentos que eram específicos para paciente. Se a gente olhar quanto de medicamento foi gasto dentro do hospital e olhar nas planilhas dos pacientes, o que foi comprado nos últimos anos, não bate com a planilha médica, com o medicamento que entrou e com a nota que saiu. Porque era serviço social lá, ou continua sendo? Não, senhor. O médico prescreveu a receita, a pessoa não tem condições, procura o serviço social, procura a Secretaria de Saúde, não vai tirar da farmácia lá de dentro. Certo? Então, outra coisa, nós estamos falando em questão de economia, para nós levantarmos o hospital. É época de crise, é época difícil. Com todo o respeito, Marinês é uma excelente profissional. Como pessoa, como profissional, trabalhei com ela, vizinha e secretária, não tenho nada contra a pessoa da Marinês. Excelente mesmo e admiro o trabalho dela. O seu dito conheço muito pouco. Certo? Não tenho nada. Mas nós estamos em um momento de crise. Não dá para ficar 2. Não há necessidade de ficar 2. Fica 2 e nós não temos farmacêutico. Não temos quem responde hoje pela farmácia do hospital. Nós fomos notificados, nós vamos receber uma multa. É mais uma dívida para o consórcio. Isso foi passado para o presidente do consórcio? O presidente do consórcio tem ciência disso? Também creio que não. Então é isso. Eu não quero muito me atentar, mas eu acho que tudo tem conserto. Nós temos que sentar, termos consciência, não levar pelos lados pessoais. Mudando um pouquinho, nós vamos falar, o vereador falou sobre segurança do município de Concha. Enquanto nós não criarmos a Secretaria Municipal de Segurança Pública, nós não temos condições de receber verba do Estado para pôr a Guarda Municipal. Nós temos que ter uma lei específica regulamentando a nossa Guarda Municipal. Já existe isso, essa indicação feita minha na administração anterior. Já existe nessa, estou terminando de retificar, vou fazer a indicação na próxima sessão novamente. E nós também temos que manter a prevenção. É só atuar com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e jogar a responsabilidade neles? Não. O que a nossa juventude tem hoje de lazer em Concha? Mas nós vamos pedir para a prefeita ir lá. Não. Aí que eu falo. Nós, vereadores, temos o poder de cobrarmos dos deputados programas e projetos sociais, cobertura, sair dessa casa de lei, deixar de vir no dia 30, com todo o respeito, que a maior parte que já aconteceu aqui, são poucos vereadores que correm atrás de verba. Poucos. Tá? E eu falo, e isso eu vou cobrar como vereador. Tá? Eu vou cobrar. Sei o nome dos vereadores que vão atrás de verba. Nós temos condições, sim. Sou favorável à compra do carro, porque eu não quero o vereador que apareça na quarta-feira aqui, ou no final do mês receber salário.
Porque o dinheiro público não dá em árvore. Eu sou um cidadão, além de vereador, eu sou um cidadão comum, tenho o direito de cobrar o trabalho, e cada vereador deve ter um deputado, tem que pedir uma emenda. Cada deputado tem uma cota de uma emenda. Cada um tem que pedir. Sei que tem 4 vereadores que já conseguiram emenda aqui. Certo? Ainda está faltando 5. Tá? Aí vou cobrar. Não como presidente da Câmara, como cidadão e como vereador. Porque nós esperarmos que o prefeito se vire com tudo também não dá. Segurança pública se faz com prevenção. Nós temos que ocupar a cabeça dessa juventude, certo? Temos que ter locais apropriados para eles e não podemos contar só com o dinheiro dos impostos municipais. Na semana passada, eu fui cobrado aqui sobre o PAC. E eu tinha falado que Conchas poderá receber até 6 milhões do PAC. Só para concluir, senhora presidente, tá? Eu peço mais 3 minutos que eu vou passar aqui tudo sobre o PAC. Rapidamente, que isso até é uma informação muito importante a todos os vereadores e a quem assistir a sessão. Dentro da área do desenvolvimento social, no site tirado hoje, dia 6/5/2009, tá? O que nós podemos conseguir pelo PAC? Confira aqui, municípios poderão ser contemplados com o CREAS. Recurso do PAC 2. Depende do quê? Depende do prefeito e do departamento fazer o projeto. Poderá receber dentro da área social. Tá? Combate à fome, isso dentro do desenvolvimento social. Aonde mais o PAC pode atender? Também tirei uma lista aqui, certo? No site, de 132 milhões liberado para o PAC, isso a nível do Brasil. Cada município põe a sua prioridade. Na área social, na área da educação, na área de saúde, na área de combate à fome. Aqui tem uma lista de endereços para todos os vereadores que queiram acessar. Eu vou passar depois à secretária e encaminhar. Ministro garante recurso e não serão contingenciados mesmo diante da crise. O município terá que se embasar. Vai ter mais 11,3 bilhões que estão incluídos no projeto de investimento que permite a retirada dos tais gastos, cálculo do superávit primário. Para que é isso? O município, ou o vereador, ou o deputado faz o projeto, encaminha, cadastra no sistema CIAF. Mesmo com crise, o governo aumenta mais 130 bi para o PAC, dividido entre os 5 mil municípios. Os critérios são o mesmo. FUNASA convoca município para agilizar ações do PAC. Eu pedi uns minutos para concluir. Certo? Agência Nacional, dia 2 ou 3 de março de 2009. Cabe aos municípios se inscrever. Inclusão social e questão fundiária são desafios para o PAC. PAC vai investir 146 bilhões em saneamento e habitação. Então está dividido em todas as áreas, em todas as secretarias, nós podemos receber verbas do PAC. O que nós precisamos fazer? Corrermos atrás do deputado, os vereadores têm que ir atrás, o prefeito tem que ir atrás, e nós temos que ter um departamento para programas e projetos sociais. O que nós vamos pedir para a prefeita? Simplesmente para elaborar as prioridades do município. Nosso município atende os índices. Tá? Quem quiser entra na Confederação Nacional dos Municípios e vai poder tirar o cálculo. Verba do município Conchas. Inclusive Conchas está cadastrado errado lá. Tá? Conselho Nacional dos Municípios. Está aqui, ó, população do município, 14 mil. Sua área tal, prefeita Adriana de Del Bem, partido Minas Gerais. Precisamos alterar. Nós não temos só 14.904 habitantes. Tá? Nós precisamos solicitar que o município altere lá. Senão nós não vamos poder receber muita coisa mesmo. Nós temos quase 20 mil, então nós precisamos pedir alteração. Então está aqui. Tudo que tem sobre o PAC, quem quiser ler, ter conhecimento, e quanto limite. Não temos limite para receber verba do PAC. Só depende da agilidade da classe política do município de Conchas. É isso, senhores vereadores.
Retorno a palavra ao presidente desta casa, Omar Miranda. Passamos agora para a ordem do dia. Sim. Ele pedir só 5 minutos de suspensão, tá para a gente acertar aquele projeto, para a gente colocar em votação ainda hoje. Sim, concedo 5 minutos. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego. Retornamos então e passamos para a ordem do dia. Discussão e votação. Em discussão, o projeto de lei 14/2009 do Poder Executivo que dispõe sobre serviço voluntário e dá outras providências com emenda. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Com a palavra o vereador Emerson em discussão. Eu me preocupo da forma como este projeto pode ser aplicado, principalmente nesta época de crise financeira. Mesmo com a emenda, isso vai criar divergências. E sem contar as divergências que pode causar entre o funcionalismo. Funcionários concursados e que têm anos de serviços prestados na prefeitura. Já pensaram se a moda pega do serviço voluntário? Será que a subcoordenadora do hospital é voluntária? Poderia também prestar esse serviço voluntário. Então, eu gostaria que os senhores ficassem atentos a esse projeto. Eu já estou me colocando contra. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Ainda em discussão? Então, em discussão, o vereador, senhor Anselmo Eduardo Martellini. Senhor presidente, senhor vereadores, nós tivemos a oportunidade de discutir a respeito desse projeto. Na verdade, ele regulamenta o serviço voluntário e esse projeto municipal ele é praticamente uma cópia do projeto federal. Nós incluímos uma emenda, inclusive a gente vai pedir para que seja lida a emenda que não foi mencionada, ressalvando que essas despesas que poderão ser ressarcidas pelo voluntário ou voluntária, somente poderão ser se houver previsão orçamentária, ou seja, se não constar do orçamento que aquele órgão público, aquele setor público aonde o voluntário está trabalhando, pode efetuar a despesa, ele não vai ser ressarcido. Se ele gastar, ele vai pôr do bolso dele. Então, somente vai poder ser ressarcido se houver previsão legal e se o gasto for autorizado pelo setor público, não a bel prazer do voluntário. Por isso, inclusive, é que a gente colocou essa emenda para ficar bem claro que não se pode começar a gastar, pegar táxi, gastar para depois querer receber da prefeitura, que não vai ser ressarcido. E se eu for, com certeza o Tribunal de Contas vai pegar e ele vai ter certo problema. É só isso, senhor presidente. Ainda em discussão, o vereador Agenor. Só a título de esclarecimento, presidente, nobres vereadores, a princípio eu também fiquei com duplo sentido desse projeto, mas voluntário
Voluntário, a própria palavra já diz, é voluntário. Então ele não pode ser ressarcido pessoalmente por nenhum serviço prestado à municipalidade. E sim o órgão ao qual ele vai prestar o serviço, ele vai executar o serviço, despesas com o órgão ou a instituição do município, que haja alguma despesa sim, desde que, o doutor Anselmo colocou bem, desde que autorizado pelo setor competente. Não é ele que vai autorizar a despesa, e sim tem um setor. Ele pode até efetuar, ter alguma despesa no setor no qual ele está prestando o serviço voluntário. Não ele pessoalmente. Portanto, dessa forma, senhor presidente, já antecipo o meu voto e eu sou favorável a esse projeto de lei. Senhor presidente, eu Ainda em discussão. eu gostaria que fosse lida. É rapidinho, a emenda. A emenda será lida. É possível? É possível. É possível. Antes de você a leitura da emenda, mais alguém em explicação pessoal? Não? Só peço para o senhor desligar o... Senhor presidente. Explicação. Não, discussão. Só mais uma colocação. Eu não vejo como a única divergência o ressarcimento do serviço voluntário. E sim, da forma como ele pode ser aplicada, talvez por interesses políticos. Eu acho ainda prematuro esse projeto de lei. Essa é a minha opinião. Seria isso. Falar em discussão, o projeto de lei voluntário, ele vem muito a calhar. Se a gente observarmos no âmbito do governo estadual, do governo federal, ou aquele programa Escola da Família, como é desenvolvido? São os voluntários, são os pais. E aqui em Concha, diversos pais estão querendo montar a Escola da Família. Então esse projeto, ele é muito importante, que ele está partindo de interesse da população que procurou o Poder Executivo. A forma dele ser utilizado, ele é uma cópia, como já foi dito aqui, da lei federal. E essa lei voluntária, eu acho o seguinte, nós estamos aqui para fiscalizar. Se nós observarmos que está tendo algum abuso, tiver alguma denúncia, alguma coisa, cabe a nós irmos lá, olhar, averiguar de perto. O que eu penso é o seguinte, hoje, nosso município está em crise. Nós precisamos de pessoas colaboradoras. O Poder Executivo não tem dinheiro para contratar e está impedido de contratar qualquer pessoa até dia 6 ou dia 7 de setembro. Tem pessoas pedindo a conta, tem pessoas saindo. Nós vamos precisar de gente. E nós temos muitos cidadãos de bens aqui na nossa cidade que querem participar, que querem ajudar. Já teve voluntário no hospital, pode ter voluntário no Fundo Social, pode ter voluntário nas escolas municipais, pode ter voluntário em todo quanto é lugar. Existe um termo de adesão em um contrato que disciplina o tempo desse voluntário. Não é assim, o voluntário não vai trabalhar 8 horas. Na lei federal já diz que são 4 horas. Certo? Então, cada setor, existem umas regras que já vêm junto com o termo de adesão. Eu acho que nós temos que pensar que a lei do voluntário, nós estamos abrindo espaço, e aí nós vamos conhecermos quem realmente quer fazer alguma coisa para o município gratuitamente. Tá? Porque o que nós ouvimos a falar até hoje, é que todo mundo quer só cargo no Poder Executivo, cargo remunerado. Nós estamos dando a chance de provar à nossa população que ela pode ir lá trabalhar como voluntário, pode participar, pode ajudar, dar a sua ideia. Porque só a nossa visão, às vezes eu erro, o prefeito pode errar, a prefeita pode errar. Então, porque só nós acharmos, queremos por aquilo que nós achamos, não é certo. Nós temos que ouvir a população e deixar a população participar. Esse é o meu pensamento e eu sou favorável ao projeto. Ainda em discussão, o vereador Antônio Miguel. Senhor presidente, eu pedi para que leia a emenda, eu acho que a emenda é pertinente. Eu acho que a nossa função é isso mesmo, é fiscalizar, a função do vereador é fiscalizar. Portanto, nós vamos fiscalizar a aplicação dessa lei. Eu acho que não tem grandes problemas em nós aprovarmos esta lei. Eu acho que a função do vereador é fiscalizar. Portanto, só gostaria que lesse a emenda, que eu acho que a emenda é pertinente,
para que a gente desanuvie, quem tiver alguma preocupação, a emenda. Então eu encerro a discussão, passando para a leitura da emenda ao senhor secretário. Lucas Sebastião. Após melhor análise do presente projeto de lei, que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências, esta comissão apresenta a seguinte emenda. Acrescenta-se no artigo 3º a seguinte expressão: desde que haja previsão orçamentária, ficando assim redigido. Artigo 3º. O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias, desde que haja previsão orçamentária, sendo o projeto legal e constitucional e não havendo nenhum impedimento para a sua aprovação. Esta comissão emitiu parecer favorável, encaminhando ao plenário para discussão e votação. Então eu passo agora para a votação do projeto de lei número 14 do Poder Executivo, que dispõe sobre serviço voluntário e da outras providências, com emenda. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado o projeto por 7 vereadores e 1 voto rejeitado. Passamos para a discussão do projeto de lei número 18/2009 do Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição do Vale Transporte para os servidores públicos municipais e da outras providências, com as emendas. Na ordem, senhor presidente. Eu gostaria que fosse lido o projeto com as emendas, antes da discussão. Sim. Peço à senhora secretária que traga o projeto. Projeto de lei número 18/2009 dispõe sobre a instituição do Vale Transporte para os servidores públicos municipais. A Prefeita Municipal de Conchas, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte lei. Fica instituído no município de Conchas o Vale Transporte para servidores públicos municipais da administração. O Vale Transporte, parágrafo único. O Vale Transporte constitui em benefício que o poder público antecipará aos servidores municipais para a utilização efetiva em despesas de deslocamento de residência ao trabalho, vice-versa, através do sistema do transporte coletivo público municipal, gerido diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifa fixada pela autoridade competente, excluídos os servidores seletivos e os especiais. Artigo 2º. O Vale Transporte concedido nas condições e limite definido nessa lei. Parágrafo 1º. Não tem natureza salarial, nem se incorpora a remuneração para quaisquer benefício. Segundo, não institui como base de incidência de contribuição previdenciária. Terceiro, não se configura como rendimento tributável do servidor. Artigo 3º. O Vale Transporte será custeado, parágrafo 1º, pelo servidor na parcela equivalente a 3% da sua remuneração. Parágrafo 2º, pelo município que ceder a parcela referida no item anterior. Artigo 4º, a concessão do Vale Transporte autorizará a administração pública a descontar mensalmente da remuneração do servidor o valor da parcela que se trata no inciso artigo anterior. Artigo 5º. A concessão do benefício ora instituído implica na aquisição pela administração do Vale Transporte em quantidade necessária ao deslocamento de servidor no percurso residência-trabalho ou vice-versa. Artigo 6º. A empresa operadora do sistema do transporte coletivo fica obrigada a emitir e comercializar o Vale Transporte a preço de tarifa vigente, colocando à disposição dos empregadores em geral e assumindo os custos dessa obrigação, sem repassá-lo para a tarifa do serviço. Artigo 7º.
As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente pela Secretaria a qual estiver vinculado o servidor. Artigo 8º. O chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará a aplicação da presente lei no prazo de 30 dias. Artigo 9º. Essa lei entrará em vigor na data da publicação. Essa é a leitura do projeto original. O senhor gostaria que fosse lida também as emendas feitas pela Comissão de Justiça e Redação e a emenda feita de autoria do vereador Omar. Então eu peço que as emendas sejam lidas pelo senhor secretário. Primeiro seja lida a emenda feita pela Comissão de Justiça e Redação, depois a emenda feita pelo vereador Omar. Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Parecer do projeto de lei número 18 de 2009 do Poder Executivo. O presente projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Vale Transporte para os servidores públicos municipais e da outras providências pretende autorização legislativa para sua aprovação com a seguinte emenda. Acrescenta-se ao artigo 3º o parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. O servidor que comprovadamente utilizar o transporte coletivo na ida ou na volta, poderá, através de requerimento escrito, optar pela metade do desconto previsto no inciso 1º deste artigo, sendo o projeto legal e constitucional e não havendo nenhum impedimento para a sua aprovação, esta comissão emitiu parecer favorável, encaminhando-o ao plenário para discussão e votação. Concha, 6 de maio de 2009. Tendo esta comissão como presidente, o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, vice-presidente, vereador Agenor Luiz de Souza e secretário, vereador Emerson José Fechina. Projeto de lei número 18 de 2009 do Poder Executivo dispõe sobre a instituição do Vale Transporte para os servidores públicos municipais e da outras providências. Autoria, vereador Omar Miranda Silva. Apresentação à Comissão de Constituição, Justiça e Redação de emendas aditivas e modificativas. O vereador que este subscreve no uso de suas atribuições regimentais apresenta emenda notificativa ao parágrafo único do artigo 1º, o qual passa a ser, no inciso 1º, com a seguinte redação. O Vale Transporte constitui benefício que o poder público antecipará aos servidores municipais para a utilização efetiva em despesas de deslocamento de residência ao trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público municipal, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos aos serviços seletivos e os especiais. Apresenta-se ainda as seguintes emendas aditivas. Acrescenta-se ao artigo 1º o inciso 2º com a seguinte redação. O servidor que optar pelo Vale Transporte deverá requerer por escrito no setor competente. Acrescenta-se ao corpo do referido projeto o artigo 1º, contendo um parágrafo único, os quais terão a seguinte redação. Primeiro, os poderes executivo e legislativo ficam desobrigados da concessão do benefício caso proporcionem aos seus servidores o deslocamento em veículos compatíveis com transporte coletivo, ou mesmo quando o empregado declarar formalmente sua desnecessidade. Parágrafo único. Ficam os poderes executivo e legislativo desobrigados da concessão do benefício quando o servidor optar por veículo próprio ou demais meios. Justificativa. Impõe-se a apresentação destas emendas aditivas e modificativas para melhor adequar o projeto em questão, para melhor atender os anseios do empregador e também do empregado. Sala de Sessões, 6 de maio de 2009, Omar Miranda Silva, vereador. Em discussão o projeto número 18 de 2009, com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente trata-se de um projeto bastante importante, porque
irá fornecer aos nossos trabalhadores públicos o direito a um vale transporte. Isso é, eles vão poder se locomover através do transporte público municipal no âmbito do nosso município, com direito a ida e volta, né, com a tarifa subsidiada, porque se nós percebemos que fica fixado em 3%, né, dos salários, né, dos vencimentos, quem ganha, por exemplo, R$500, vai deixar descontado 15 e poderá, durante 25 dias, né, trafegar 2 vezes ao dia na linha de ônibus local. Como também ele proporciona àquele servidor que queira usar só a ida, pedir, através de um requerimento escrito, e essa foi a nossa emenda, para que seja descontado somente 1,5%, porque ele vai pegar só um vale transporte por dia. Quer dizer, ele terá a metade dos vale transportes que os outros irão receber. E com a emenda, inclusive, da presidência, que a nossa comissão também deu parecer favorável, haverá até a possibilidade do servidor não querer que se desconte nada, porque ele não vai utilizar-se do transporte coletivo, então ele vai deixar de sofrer esse desconto na sua folha de pagamento. É um projeto bastante importante e que a gente acredita que irá beneficiar o servidor público municipal, e eu já declaro meu voto favorável. Só isso. Em discussão, o vereador Dr. Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que a prefeita foi muito feliz em mandar esse projeto, e as emendas, todas elas, foram importantes para moldar bem o projeto. É isso que ficou bem claro. Quem tiver necessidade vai solicitar o transporte. Quem não tiver necessidade não vai ter o desconto e não vai usar o transporte. E aqueles que forem só de ida ou de volta, desconto seu 1,5%. Eu acho que o projeto é bom, é um projeto importante para o nosso trabalhador municipal. Era isso, senhor presidente, e meu voto é favorável. Em discussão, o vereador Emerson. Senhor presidente, eu também gostaria de deixar registrado aqui parabenizar a prefeita pelo projeto. Eu acho que é válido e vai ser bem aproveitado pelos trabalhadores. Seria isso. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, então eu passo para a votação do projeto 18/2009 do Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição do Vale Transporte para os servidores públicos municipais e da outras providências, com as referidas emendas. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento 21 de 2009. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Apenas, senhor presidente, para pedir aos senhores vereadores que votem favorável, porque chegou ao meu conhecimento que esse requerimento que eu li hoje aí, esse abaixo-assinado, não foi até o gabinete da prefeita, ela não tem conhecimento. Então, com esse requerimento, ela vai tomar oficialmente conhecimento desse pedido dos alunos da escola. Peço aos senhores vereadores que votem pela aprovação. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a moção 22/2009. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, o vereador Nilton Aliberti. Senhor presidente, nobres colegas, senhor vereador. Eu queria fazer um pedido. Vou fazer uma indicação por escrito, mas uma ponte entre o São João, o Bino e a Santana, uma estrada de terra por dentro ali, que corta entre o asfalto do São João com
o asfalto da Santana. Então tem uma ponte ali que já faz tempo que está ruim, e os moradores pediram urgência naquele conserto daquela ponte. Na verdade tem que fazer nova. Queria saber da Ponte Preta, que pé tá, se alguém podia dar um... Porque nós lutamos 4 anos, não conseguimos por muita oposição da ferrovia. Agora eu queria saber se está em pé ou... E a licitação do centro comunitário daquela verba, eu fiz aquela pergunta na sessão passada, mas fiquei sabendo que foi perdido o prazo, a verba foi embora. Eu queria saber certo se tem licitação, se tem alguma coisa, porque ali é um lugar que necessita de uma recuperação, está caindo aos pedaços, e é ocupado por 90% da população consciente. A gestão passada, que nós estávamos lá, não conseguimos recuperar. Espero que essa gestão recupere, porque é de muita necessidade aquilo. Fiquei sabendo também, o doutor Anselmo já comentou, de um remédio que não tinha no hospital. Eu espero que não aconteça mais isso, que esteja lá uma caixa reservada para esse tipo de problema, no acidente, a pessoa chega com dor. Eu espero que não aconteça mais isso. Não estou falando para crítica, eu quero que seja uma coisa que alerte, como o doutor Anselmo já falou, e alguns já também antecipou a eu, que não aconteça mais esses problemas, porque a dor ninguém quer ter dor, por maneira nenhuma que ter dor. Então, que deixe lá umas caixas reservadas para um acidente, um problema que chegue com muita dor, que tenha cólica de rim, tudo, que não passe por esse... para a família não passar com esse constrangimento. E eu já tinha pedido a sessão passada, algumas sessões passadas, a estrada do Pará, a estrada do Varjão e a estrada do São José. O Emerson fez uma indicação hoje, queria completar a indicação dele, que é uma estrada que está necessitando uma máquina, algum tapa-buraco, e algum mataburro, fui cobrado também, que está quebrado. As granjas estão paradas, mas algum caminhão ainda passa. Então, os carros desviam, mas mataburro precisa consertar. E a estrada do São José foi feita até uma altura. E voltaram para trás. Eu queria que concluísse até o fim. Até lá esqueço o nome da pessoa lá embaixo que pediu para mim. Que fosse até o fim, não ficasse pela metade. Agora se quebrou a máquina, não deixou por motivo de chuvas, é outro problema. Se foi até metade e parou, eu queria que voltasse lá e concluísse o resto das estradas do São José. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Mais algum vereador em explicação pessoal? Vereador Divaldo, Walter Isam, vereador Anselmo, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso município. Era isso. Vereador Dr. Antônio, vereadora Genor, vereador Emerson. Senhor presidente, eu queria complementar aqui as palavras do vereador Nilton. Como eu já havia falado em sessões anteriores, dos remendos que a Secretaria de Assuntos Rurais vem executando. Então, eu vou sugerir aqui que se faça serviço de mutirão nas estradas rurais, porque está acumulando despesa, está desagradando. Sai uma máquina do almoxerifado, vai lá no bairro, lá do outro lado da cidade, chega lá, tapa um buraco, volta, e isso desagrada, entendeu? A população está descontente. Foi falado que as estradas, corredores de transportes de alunos estavam todas recuperadas, mas não é o caso aqui da estrada do Varzião, da estrada do Bruges, ali do Laticínio Bruges, que liga lá com o bairro do Pará. Lá se encontra em estado de abandonos, e lá é usado pelos produtores rurais, há
tráfico de alunos, o transporte de alunos terceirizados, o pessoal vem reclamando. O outro assunto, inclusive é indicação aí de minha autoria, é referente à limpeza e algumas adequações em algumas áreas de lazeres, que eu fiz na semana passada. E chegou ao meu conhecimento que foi fechado recentemente a área de lazer lá da Coab 2, do centro comunitário ali. E da maneira como fecharam, eu achei injusto, sem ao menos uma placa de explicação, de esclarecimentos. Eu gostaria que o Poder Executivo se atentasse a isso, porque foi feita uma propaganda aqui de uma verba no início dessa gestão, que a verba já se encontrava em caixa e hoje está lá parado. E voltando no assunto do hospital municipal, eu só quero fazer algumas comparações aqui. O hospital, com a falta de uma farmacêutica, aumentou as despesas de remédio em quase 20 mil reais. Entendeu? Então foi dispensada a farmacêutica de forma irresponsável pela atual administração. A administração passada recebia quase 30 mil a menos da atual administração. Então, está bem claro, nítido, que o dinheiro está sendo usado de formas indevidas. Entendeu? Não criticando a coordenação, a atual administração, mas eu gostaria que revesse esses gastos, porque não é justo. Daqui a pouco, se permanecer dessa forma, o hospital não vai aguentar por muito tempo. Aumenta o orçamento, aumenta as despesas. Foi falado aqui na prestação de contas pelo atual presidente, pelo atual coordenador, que caiu a demanda do hospital, do uso pelos pacientes, pelo bom atendimento que está se fazendo pela Secretaria da Saúde, nos postos de saúde. Então, não dá para entender por que o hospital está nesse pé, entendeu? O déficit está sendo grande, está acumulando despesas, não estão recolhendo, pagando o 13º para os funcionários nas datas de aniversário, como vinha pagando anteriormente. Vai ficar difícil manter o hospital dessa forma. Eu queria que a atual administração pensasse, analisasse, para que não correremos o risco de hospital vir a fechar futuramente. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Lucas, com a palavra a explicação pessoal, o vereador Lucas. Eu gostaria de começar parabenizando a senhora prefeita municipal e a secretaria competente, pois na última sessão eu fiz uma reclamação sobre os entulhos, sobre os montes de terra na Avenida Euclides Mariacini, e no outro dia, na quinta-feira, logo pela manhã, os montes de terra já tinham sido retirados. Gostaria ainda que a mesma secretaria olhasse mais pelaquela região, mais precisamente naquele local de área verde da nossa prefeitura. Logo no início da administração foi feita uma excelente limpeza lá, mas já está precisando de outra urgentemente. Sobre a minha indicação do corrimão na entrada do posto de saúde da Praça Tiradentes, tenho recebido muitas pessoas reclamando, pessoas idosas reclamando do acesso até o posto de saúde, devido à idade, problemas de saúde, principalmente no andar. Então, acho que o corrimão seria extremamente necessário.
para ajudar os nossos conchenses a chegar no posto de saúde da nossa Praça Tiradentes. Estando hoje em um comércio da nossa Rua São Paulo, mais precisamente na farmácia Farmavita, um caso lá me chamou a atenção. Nós tratamos tanto, sobre o meio ambiente, sobre reciclagem e tudo isso, que nós estamos vendo aí no nosso mundo. E os proprietários do referido estabelecimento tomaram uma iniciativa de extremamente parabenização. Eles estão colocando os seus remédios aos seus clientes em sacolas retornáveis. Eles extinguiram as sacolinhas plásticas do seu estabelecimento e estão distribuindo aos seus clientes sacolas retornáveis. Então, acho que está de parabéns aos proprietários e que os outros estabelecimentos também do nosso município possam seguir o mesmo exemplo, não só os estabelecimentos, mas que nós, os munícipes, também tratemos com maior atenção o nosso lixo doméstico, separando o que é possível hoje ao nosso município, a reciclagem. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Sim, senhora vereadora, senhores vereadores, só gostaria na explicação pessoal de poder tecer alguns comentários sobre as reuniões de hoje. Eu acho que foi muito importante o debate e os comentários sobre tudo que todos os vereadores falaram. Mas eu gostaria de ressaltar e lembrar aos senhores vereadores que a atual administração ela tem grandes dificuldades. Está sendo cobrado bastante sobre a área rural, mas a nossa prefeita ela não quer trabalhar irregularmente. Nós não temos autorização para tirar pedregulho no município de Conchas. Então, os maquinários estão fazendo o que podem. Nós ainda não conseguimos a autorização da CETESB. Há 4 meses foi encaminhado, ainda não foi aprovado, tá? Esse laudo. Não saiu, ainda vai demorar mais 60 dias. A dificuldade, do jeito que foi encontrado as estradas rurais, certo? Do jeito quando a gente tomou posse, poucas estradas rurais estavam conservadas. Em questão que foi falado também hoje à noite, que não cabe aqui a mim estar defendendo, mas falar, eu acho que sobre o hospital foi tecido muitos comentários. E eu quero propor aqui que seja criada uma comissão de assuntos relevantes para que não criticar o governo e nem quem está lá, mas para que seja levantados os dados reais e que essa Casa de Lei possa propor proposta de construção do hospital. Propostas para o hospital. Nós montamos, está no nosso regimento, montamos uma comissão de assuntos relevantes, fazemos os estudos que precisamos, acompanhamos a administração por alguns dias, se for o caso, contratamos através da Câmara um técnico que pode ser contratado para levantar as deficiências, mostrar os caminhos e juntos nós melhorarmos a saúde de Concha. Na questão da reciclagem, tá? Eu não gosto de ficar voltando muito para trás, porque eu tenho um ar de futuro, tá? Mas como é tecido, a gente tem que estar tecendo tudo. Na questão da reciclagem, existe o recurso. Desde 2003. Certo? Desde 2003. 2003 não, minto. Desde março de 2004, quando foi assinado o convênio, porque dia 30 de março eu me afastei. Eu era secretário de Desenvolvimento Social em 2004. E até hoje, vai para lá, vem para cá, vem para lá, para cá, e não deu continuidade. E estive hoje na prefeitura pedindo a documentação, olhando a documentação, está sendo providenciada. Embora, não quero citar, os pepinos que se encontram nesse projeto, para que nós podemos salvar os projetos. Nós temos que pensar na cidade, pensar que Conchas precisa e esquecer o que foi feito no ano passado. Mas eu quero deixar registrado
A verba veio e já foi utilizada e o barracão não está pronto. Tá? Agora a prefeitura está tendo que ressarcir e vaciar o projeto. Então nós vamos dar continuidade no projeto, que nós precisamos do projeto de reciclagem no município de Concha. Quero também aqui agradecer a senhora prefeita pelo passe trabalhador e os senhores vereadores pela aprovação. Porque essa é uma da indicação da segunda sessão de minha autoria, juntamente com o vereador Dr. Anselmo, que eu expliquei as necessidades dos moradores do distrito de Cratiba, funcionários que são do município e do hospital, como também os funcionários dos Binos, São João e Santa Terezinha. Outra indicação que eu fiz hoje, e espero que também a senhora prefeita tenha esse valor de avaliar, é a situação dos nossos universitários, que tem muita dificuldade, muitas pessoas pobres, da classe média, que está querendo concluir a sua faculdade. Nós estamos precisando de pessoas na prefeitura. É um meio legal de contratar se nós instituirmos o auxílio universitário. Inclusive, estivemos em reunião com o diretor da faculdade, Paulo Nunes de Almeida, em Conchas, aonde ele propôs, junto com seus alunos, tá, um projeto. Eu fiz a indicação de um, ele colocou, encaminhou hoje, chegou hoje à noite à minha mão, um projeto Ler para a Vida, a alfabetização de jovens e adultos, que se tiver o auxílio universitário, poderá ser feito pela FACOM. Eu vou deixar aqui para que todos os vereadores olhem, para a gente atender a demanda dos que não conseguiram estudar no nosso município de Concha, que se a gente olhar no nosso IBGE, no nosso censo, a demanda é quase... Eu não vou falar número, senão eu sou cobrado novamente e não lembro. A demanda é grande. Porque, só para concluir... Então, a demanda é grande. Então, às vezes, a gente acaba falando número e acaba errando. Então, a demanda de pessoas que não concluíram o estudo é grande. E que não conseguem ler também é grande. Então, eu gostaria que a senhora prefeita, mais uma vez, vê-se com carinho. A gente entende. A gente critica, a gente pede. Mas nós temos que ajudar, auxiliar, buscar verba. E nós temos que pensar em Conchas. Não nas questões pessoais, nem do passado, nem do presente. Temos que pensar futuro. Conchas precisa de nós. Conchas acreditou na gente. Vamos tomar. Claro, que tiver coisa errada, vamos criticar. Vamos lá investigar, vamos pedir, vamos tomar as providências. Explicação pessoal era isso. Eu fiz também, agora eu gostaria de ler aqui, e dar ciência, eu pedi que fosse encaminhado a todos os vereadores. Eu fiz um ofício, a senhora prefeita, para me saber a situação dos precatórios do município de Conchas. Quanto a nossa cidade realmente deve. Ela mandou um ofício, e eu vou ler um a um, para que a gente possa encerrar a sessão. Relação dos precatórios em atraso, outras espécies. Seus pagamentos deveriam ser efetuados até dia 31/12/2007. Espólio João Adolfo da Amaral Silveira. Se efetivado até 30 de abril, seria 201 mil. Relação dos precatórios em atraso na parte alimentares. Espólio João Adolfo do Amaral Silveira, se fosse pagado até dia 30/4/2009, mais 322.755,34. Precatórios em atraso outras espécies. Seus pagamentos deveriam ter sido até dia 31/12/2008. FEPASA, 12.723. Antônio Carlos Silva, 17.578,58. Heitor Fieri, R$ 11.687,28. Augustinho Sartori, R$ 2.173,07. Ângelo Elias Teófilo, R$ 18.298,05. Cooperativa de Consumo Popular de Conchas, R$ 75.246,12. Novamente, espólio João Adolfo do Amaral, mais 199.566,64. Espólio João Adolfo do Amaral, mais 337.637,55. Enron, mais 30.505,71. Jorge Luiz Alves, mais 7.507,8 centavos. Relações de precatório em atraso alimentares, esse até 31/12/2008. Antônio Miguel e outros, ser efetivado 145.530,0,3. Valdemar Pérez. Senhor presidente,
Sim. Antônio Miguel e outros 145.530, 0,3. Deve estar em algum erro. Eu não tenho nada que receber da prefeitura. Bom, eu não sei se esse Antônio Miguel é o mesmo Antônio Miguel. Nós podemos até solicitar a informação ao senhor prefeito que Antônio Miguel não está o sobrenome aqui, está Antônio Miguel e outros. Não sei se é o senhor, não estou falando que é o senhor. Se o senhor tem alguma coisa para receber, daí o senhor faz a doação, então, para o hospital, daí o senhor já ajuda nós. Pode deixar que eu vou me informar quem é o Antônio Miguel. Valdemar Pérez, 81.419,79. Espólio José Pires Lopes, 15.221,19. Num total de 2.184.762,3 centavos. Por que eu pedi? Para que nós tenhamos um pouco de ciência da atual situação da prefeitura. Nós conhecemos a lei da responsabilidade fiscal, somos obrigados a conhecer. Se isso não for pago e não ter um acordo, o fundo de participação do município pode ser sequestrado. É isso, senhores vereadores, e declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 13/5/2009, às 20 horas. Eu não sei se... O senhor dá tempo para receber? Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.